bem? Chegamos no dia aí da nossa aula terapêutica Heranças Invisíveis. O que você carrega, repassa e nem percebe, mamãe. Está na hora de você olhar internamente, perceber aí como muitas vezes a gente repassa para os nossos filhos aquilo que a gente vivenciou, aquilo que não está curado em nós. Então vamos dar início a essa aula de hoje. O processo de cura, pessoal, ele começa com o processo de conscientização a respeito do que a gente viveu, de situações que antes a gente não tinha clareza, né, de como aconteciam. E quando você tem consciência do que aconteceu com você, de situações que você traz, a partir disso inicia o seu processo de cura, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia fala de Cristo, mas a verdade também é quando tem o autoconhecimento. Nós sabemos de fato quem nós somos, de onde viemos e todas essas situações. Minha mãe aqui presente, sempre presente. Agradeço a Deus por sua vida. E eu estou justamente aqui, né, com minha mãe presente para falar para você, mamãe. Então, olha só. A avó de Emanuel, a mãe de Emanuel, e estamos aqui por Emanuel. E eu tenho certeza que você está aqui por seu filho. E nessa noite, você é muito bem-vinda. Eu te convido a respirar profundamente. Você parou hoje para respirar profundamente? Às vezes a gente não tem nem tempo, né? Tanta correria, e aí fica aquela respiração assim ofegante, curta. E aí o primeiro convite é respire profundamente. Quando a gente respira de forma curta, a gente está colocando pouco ar, né? Pouco oxigênio nesse corpo. Pouco oxigênio faz com que a gente não se concentre muito bem. O nosso corpo precisa de muita oxigenação para funcionar tudo direitinho. Deixa eu ver se eu consigo mais luminosidade por aqui. Deixa eu ver se eu fico mais a favor da luz. Vão se apresentando, quem for chegando, sejam muito bem-vindas. E essa aula não vai ser só de conteúdo, tá? Se preparem, porque vai ser um espelho. Na hora que eu começar a falar, você vai começar de fato aí a se reencontrar. É um reencontro aí com a mãe que você está sendo. É um reencontro com a filha que ainda vive em você. Você também é filha. E tudo que nós vivemos, tudo que nós experienciamos, a gente traz hoje também para a maternidade. Mas para maternar de forma mais leve, a gente precisa de fato identificar o que é que não está curado em nós. E vocês sabiam que a gente não herda só aquilo que a gente viveu. Vocês sabiam que a gente herda no nosso gene o que os nossos antepassados sofreram de traumas? Eu vou te dar um exemplo. Isso é científico, não é da cabeça de Gal, tá certo? Deixa eu ver aqui se melhora. Não é da minha cabeça que eu vou trazer para vocês. Olha só. Tem situações que a gente vivenciou e que o que acontece? Fica registrado na gente, em nossos genes, os traumas, as experiências que não foram bem processadas. E diante disso que eu estou te trazendo, eu ainda tô vendo posição, melhor posição aqui. Acho que eu vou ficar assim, tá certo? Vou ficar assim. Vou me aquietar aqui e parar aqui. Tem um estudo, depois vocês podem pesquisar sobre isso, que revela que filhos de sobreviventes do Holocausto, eles expressavam muito estresse, como se eles tivessem passado por situações traumáticas de forma recorrente. Foi pesquisado aí na vida desses filhos dos sobreviventes situações traumáticas e eles não viveram. Daí vai para os pais.
ou seja, os pais que passaram pelos campos de concentração, que viviam escondidos, passaram por situações de estresse. Ou seja, o que os pais passaram ficou tão marcado neles. A ciência vai explicar isso de uma forma muito técnica, eu vou trazer aqui de forma mais simples para vocês. Marcou tanto eles que isso ficou inscrito no gene, e quando os filhos nasceram, os nossos filhos, eles não só herdam as nossas características. Emanuel herdou muitas características do pai, mas os nossos filhos, eles herdam aquilo que aconteceu nas antigas gerações. A Bíblia fala em Êxodo, capítulo 20, sobre Deus visitar até a terceira e quarta geração do que aconteceu. Então, sim, o que acontece lá atrás não fica lá atrás. É passado de geração em geração. E hoje eu quero te trazer luz, te trazer consciência. Quando a gente tem luz, a gente consegue ter noção da forma que a gente vive, de onde vem essas situações. Então, o que eu quero te trazer nessa noite é que você não cria apenas filhos. Você está criando memórias. As suas palavras, elas viram vozes internas em seus filhos. E tudo isso vira sensações, moldam o comportamento, as atitudes e definem quem ele acredita ser. Nós, seres humanos, temos uma tendência, gente, eu acredito que é por conta aí, né, do processo do pecado ter entrado no mundo, mas nós temos uma tendência muito forte de acreditar fielmente naquilo que é negativo. E nós temos muita dificuldade de acreditar no que é positivo. Então, se ouviu de uma mãe, né? Você não vai dar em nada, você é desorganizado. A criança vai internalizar aquilo e leva para a vida adulta. Eu sou irresponsável, eu sou desorganizado, eu não vou prestar para nada. E não entende porque a vida está travada, porque não consegue se organizar, porque a mente acreditou naquilo que foi repetido para ele, naquilo que foi colocado para ele. Então, as nossas palavras, né, eu ouvia muito quando eu era menor, as palavras têm poder. E de uma mãe, então, por quê? Mãe e pai são duas figuras extremamente importantes na vida de um filho. A ausência, uma presença com uma desconfiguração, isso vai moldar e prejudicar muito. Não sou uma mãe perfeita depois que eu me tornei terapeuta, mas eu tenho mais consciência, então eu vou buscando me equilibrar naquilo que eu vou percebendo que está provocando algo de ruim no meu filho. Eu participei de um impacto, e nesse impacto haviam simulações, a gente recebia gritos nessas simulações e era justamente para impactar as nossas emoções, tratar o nosso espiritual. E aí eu vi, né, o quanto o grito ele provoca medo, o quanto o grito é extremamente provocador de reações que nos fazem recuar. E às vezes nós mães gritamos achando, né, que não, já falei, a gente é muito assim, né, já falei 3 vezes com esse menino de uma forma tão educada e ele não me ouve, gritando você me ouve. E eu já estava percebendo o quanto que eu já estava gritando demais com o Emanuel. E não tem a ver com as birras e às vezes a falta de um processo de obediência vindo da parte dele. Mas tinha a ver com a minha situação emocional, a minha falta de paciência. Então, os nossos gritos, mamães, tem mais a ver conosco do que com os nossos filhos. Nessa aula, você vai identificar padrões como esse, de viver gritando com os seus filhos, por exemplo, e que tudo isso muitas vezes é inconsciente, é uma reação que você tem. Você às vezes nem queria ser daquele jeito. Eu atendo algumas clientes que elas dizem, eu sou intolerante. Eu sou tida como grossa, eu sou tida como agressiva nas minhas palavras, mas eu não queria ser desse jeito, eu sou assim. Na verdade, você foi moldada a ser desse jeito diante de tudo que você passou.
E o que você viveu na infância acaba governando sua maternidade, e você vai perceber como suas falas, as suas atitudes, elas podem transmitir inclusive crenças para os seus filhos. Emoções que não são apenas suas muitas vezes, elas são herdadas lá, ó, da tataravó, da bisavó, e vai passando para sua mãe, e você daqui a pouco está repetindo com seus filhos. A ideia é a gente precisa curar em nós o que não nasceu em nós, para que a gente não passe isso para frente de uma forma despercebida. E aqui é o início do seu processo de cura, porque vai vir a imersão Mães Curadas, Gerações Libertas, muito profunda, para você realmente mergulhar a fundo. Essa aula é para te trazer consciência, e a imersão é para promover a autocura em você. O ponto 1 dessa aula, se você for fazer anotações, se você é daquela que gosta, né, de estudar de verdade, se entender, o ponto 1 é: o que são heranças invisíveis? Herança, a gente fala de algo que é deixado para o outro. Então, a herança é um legado, eu quero falar aqui sobre um legado emocional. São as crenças. O que é crença, Gal? É a forma que você acredita, que você interpreta a vida, o mundo, aquilo que você acredita como verdade. Isso é uma crença. Seus medos, dores, e que muitas vezes atravessam gerações. Vou te dar um exemplo. Uma situação de abuso. Digamos que lá sua tataravó sofreu um abuso. Isso fica inscrito ali no gene dela. E as gerações que vêm após ela têm uma tendência e podem sofrer abuso também. Diante do que alguma antecedente nossa viveu uma situação, como aquilo fica inscrito no gene da pessoa, vai passando de geração em geração e fica como algo conhecido. Boa noite, seja muito bem-vinda, Lucileide. Nós estamos falando sobre heranças invisíveis, o que nós mães carregamos, repassamos e nem percebemos para os nossos filhos. Hoje é uma aula muito mais do que um conteúdo. É para a gente ter clareza, consciência daquilo que a gente faz com os nossos filhos, e muitas vezes são feridas emocionais nossas. E aquilo que aconteceu lá com as nossas antepassadas fica inscrito no gene, vai passando de geração em geração, e aquilo fica conhecido. Então, assim, se alguém, uma mulher, sofreu um abuso daquela família, como está inscrito no gene, é como se o corpo reconhecesse como isso não é algo totalmente desconhecido, é algo que já tem uma inscrição ali. Gente, é tão forte, para vocês terem noção, é tão forte que, por exemplo, mães medrosas, mães inseguras, isso também vai passando para os filhos. Eu estou falando aqui de situações que vêm nos genes, de situações que vêm do que você vivenciou junto com sua mãe quando você estava na barriga dela. Eu já atendi clientes que a mãe sofreu medo de perder a criança, a mãe se sentiu insegura, e tudo isso o bebê sentiu. E aí vira uma adulta medrosa e insegura diante do que sofreu. E é possível se curar. Eu não estou trazendo aqui só clareza, consciência, mas para te dizer que é possível se curar daquilo que você vivenciou desde o ventre da sua mãe. E que se você não curar, você vai sangrar em cima de seus filhos. A ideia é que você perceba que essas heranças invisíveis que eu estou falando aqui nessa noite, que são esses legados emocionais, que são as crenças, os medos, as dores, vão atravessando as gerações, e são mensagens que muitas vezes não foram só ditas em palavras, mas sentidas com o corpo e com o coração. Aquilo que a gente fala para os nossos filhos fica inscrito neles, e isso se transforma em comportamento, em um padrão que ele acredita que é daquele jeito.
Eu tô atendendo uma criança de 10 anos e aí em suas falas ele repetia, não, porque eu sou desorganizado, não, porque eu sou irresponsável. E aí quando eu vou conversar com a mãe, é o que a mãe fala sobre ele. Eu falei, vamos agora transformar essas palavras e você vai mudar suas atitudes. Você vai mostrar que você não é isso. Você não é desorganizado, você não é irresponsável. Quando os nossos filhos agirem de uma forma incoerente, a gente tem que falar sobre a ação, sobre a atitude e não colocar sobre eles uma palavra que molde a identidade deles e eles percam de verdade quem eles são. Então, assim, meu filho, essa atitude que você está tendo não está colaborando aqui para deixar seu quarto organizado. É a atitude daquele momento. Não vamos chamar os nossos filhos de irresponsáveis, de desorganizados, de desatentos. Você é desatento, você não presta atenção em nada. Às vezes são palavras que a gente pensa que não marca. E na verdade está moldando a identidade. E hoje quem nós somos também vem do que nós ouvimos, vem daquilo que vem escrito nos nossos genes, como eu estou falando desde o início da aula. E ficam de forma muito profunda no ser das pessoas. E elas se instalam, eu vou falar aqui de 4 formas principais como isso é instalado em você. Sejam muito bem-vindos, a Ana, aqui minha mentora no digital. Nós estamos falando sobre heranças invisíveis. O que você carrega, mãe? Que você traz aí do seu passado, você repassa para os seus filhos e muitas vezes nem percebe que está repassando. E eu estou explicando que heranças invisíveis são os legados emocionais, as crenças, os medos, as dores que atravessam gerações. Inclusive, eu falei sobre ciência, de como vem nos nossos genes aquilo que foi inscrito em traumas de muitas gerações passadas. Citei Gênesis 20, revisando aqui para quem está desde o início, de que Deus visita até a 3ª e 4ª geração, né, daquilo que aconteceu. Sim, as coisas são passadas de geração em geração, por um processo aí no DNA. E aquilo que aconteceu de trauma nos nossos antepassados, que vai passando de geração em geração, chega na gente e a gente não entende comportamentos que a gente tem, atitudes e não consegue mudar. Eu tive um atendimento recente, uma jovem mãe, nos seus 30 e pouquinhos anos, né, 33. E ela disse assim, eu não entendo, eu simplesmente tenho um relacionamento que tá indo muito bem, mas pra mim se tornou monótono, ou eu acredito que eu não mereça aquilo, e simplesmente eu fujo, eu abandono, eu deixo, eu largo, e aí vai vivendo vários outros relacionamentos, e travada nas finanças, travada em várias situações. Tem problemas de vista, né? Um grau muito, muito forte. Gente, tudo que o nosso corpo, ele revela sobre problemas de saúde, tem inscrição emocional. Tem inscrição emocional. Joalba, seja muito bem-vinda. Conseguiu entrar, seja muito bem-vinda. Que alegria ter vocês aqui. E olha só, problemas de visão. Aquilo que a pessoa não queria ver e viu. E aí tem problema de visão que é para ofuscar aquele passado. Ah, se vocês tiverem noção, gente, de como o corpo revela os nossos traumas. Dores que você tem inexplicáveis, doenças que chegam, câncer, tanto processo, é muito profundo, tá? Mas hoje eu estou me concentrando aqui em falar para vocês sobre o que nós herdamos e que muitas vezes não vem só da nossa criação, vem de gerações passadas e como a gente vai repassando isso sem saber. E essas situações que a gente herda e vai passando, como são criadas a partir de crenças limitantes, comportamentos repetidos, falas automáticas e no próprio DNA, no gene que é passado de geração em geração. Vamos começar falando de crenças limitantes? As crenças eu expliquei que são todas as informações que você tem que se transformam em verdade e que você acredita que é daquela forma. Então, é uma crença sobre você mesma, sobre o mundo, sobre o que é possível ou não.
Sabe, crenças assim de que só é possível. Que dinheiro é muito difícil de você fazer dinheiro, de ganhar dinheiro. E eu aprendi que adulto não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança. Adulto faz dinheiro. A fazer dinheiro é muito difícil. Isso é uma crença que foi instalada em você, ou pelo que você viu, pelo que você conviveu de escassez, ou diante daquilo que foi repetido para você. Isso é para te explicar o que é crença. É uma verdade que você acredita e que às vezes você está passando isso como verdade para o seu filho. E não é sempre assim. Comportamentos repetidos. Sabe aquelas explosões? Sabe as ausências? Você quer ter controle sobre as coisas? Os momentos de silêncio que você tem? Às vezes você recebeu o tratamento de silêncio. Quando você errava, a sua mãe lhe dava um tratamento de silêncio. Na adolescência, por exemplo, né? Acontece, errou, ao invés da mãe sentar e conversar, vamos dialogar, não. A mãe simplesmente escalava, não queria nem falar com você, porque foi um erro muito grande que você cometeu, e aí a forma que ela tinha de lhe punir era dando tratamento de silêncio. E hoje você dá tratamento de silêncio pro seu marido, pro seu filho. Você não conversa, você não dialoga. Vocês estão entendendo o que são heranças? Aquilo que a gente recebeu, a gente repassa. Falas automáticas. Sabe frases que você jurou que nunca ia dizer? Eu nunca vou ser como meu pai. Eu nunca que vou ser como a minha mãe. E você já se pegou falando, você já se pegou tomando uma atitude que você rejeitava. É porque aquilo ficou instaurado na sua mente como uma programação. E isso roda de forma automática. E daí você repete. Aquilo que você não cura, aquilo que você não aceita que aconteceu com você, você não busca perdoar, você não busca deixar lá no passado, fica trazendo ao longo de sua vida com muito ressentimento. Você não aceita que seu pai foi daquele jeito, você não aceita que sua mãe foi daquele jeito, você vai ter a tendência de repetir. Eu não aceito que minha mãe foi calada naquele casamento, que meu pai fazia, aprontava. Olha você, às vezes, vivendo o mesmo casamento da sua mãe. Olha você com as mesmas situações, tolerando o que sua mãe tolerava. Mas eu não queria ser assim. Repete porque não está curada. Não é verdade? E uma outra situação, não é, Ana? Aquilo que a gente não cura, a gente repete, a gente reproduz. Eu falei aqui que a herança, que são as crenças, os medos, as dores, elas vêm em forma de crenças, comportamentos repetidos, falas automáticas, e eu quero trazer agora sobre herança genética. Sim, é um processo que acontece no DNA. Eu expliquei no início da aula, vou repetir para quem está chegando. É um processo que acontece no DNA. Quando a pessoa passa por um trauma, aquilo fica registrado no gene. Genes é uma parte do DNA que transmite informações. À medida que a gente vai tendo filho, né, vai repassando aquilo para o outro. E eu expliquei que a gente não só repassa características. Nasceu parecido com fulano, nasceu parecido com Beltrano. Ele herda aquilo que foi vivenciado lá nas antigas gerações. E daí eu dei o exemplo que vocês podem pesquisar. Tem uma doutora que fez um estudo com os filhos de sobreviventes do Holocausto e foi identificado nesses filhos de sobreviventes um alto grau de estresse. E eles não passaram por situações na vida deles que provocou, né, esse alto grau de estresse. De onde veio isso? Dos pais que passaram pelo Holocausto em situações de campo, né? De confinamento, em situações de estarem fugindo o tempo todo, e aquilo modificou o gene, a informação responsável pelo estresse. E os filhos nasceram com um estresse parecendo que tinham vivido esse tipo de situação e não viveram. Então vem inscrito no gene. Ana, é profundo, viu? Tem uma terapeuta chamada Ana Lisboa, muito boa, eu sigo ela, e ela estava dando um exemplo. A Thaís Araújo, que é
uma atriz, né, muito famosa, negra, deu uma entrevista em que ela falou que ela tem medo de perder tudo que tem e ficar na escassez. Mas imagine, a mulher tem muito dinheiro, né? Não tem condições assim de perder o que tem. De onde vem esse medo da escassez? Ela foi comparando com a questão da formação genética. Então, como é que foi o processo dos negros? Se a gente pensar bem, o Brasil é novinho, 500 e poucos anos, né? O Brasil é novo. Nós somos formados por quem? Por negros que foram retirados de forma abrupta de seus lares, passaram por muitas situações de medo, que foram humilhados, que não se sentiram pertencentes a esse lugar. Somos formados de brancos, muitas vezes os brancos que vieram, né, os imigrantes, eles não vieram numa situação tão boa assim, vieram procurar emprego e também situações humilhantes e toda aquela situação. Os índios que eram os donos, né, desse lugar e que foram simplesmente violentados. Aí eu vou compartilhar aqui uma experiência minha. Eu fui fazer uma meditação. Não estranhe aqui os cristãos do que eu vou falar. Eu sou cristã e eu sigo aquilo que é muito coerente, tá? Com a palavra de Deus. O que é meditar? Meditar é você parar, se concentrar e deixar seu inconsciente revelar aquilo que está gravado nele. Não é hipnose, não é... Você não entra em transe. Não estou dizendo aqui também que a hipnose é errada, porque muitas vezes a gente sai repetindo um palavreado sem a gente nem saber. Eu não conheço a fundo o que é hipnose, não conheço a fundo o que é entrar em transe. Eu não conheço para dizer aqui também que é errado, tá? É só muitos cristãos repetindo aí. Mas não é hipnose, não é regressão, não foi isso que eu fiz. Mas eu fiquei concentrada e fui ouvindo um áudio dessa terapeuta e ela dizendo, pense em como você foi formada. Pense em como você foi estruturada geneticamente, de que povos você veio. A Ana colocou aqui, né? Inclusive, meditação é uma disciplina espiritual, meditar, né? A gente é ensinado a meditar na palavra de Deus que nos traz verdades. Então, o processo de meditar, de parar. O que é meditar? Parar, se concentrar naquilo que está proposto ali. E o que eu sei de informação, de que na família do meu pai, nós fomos formados por índios. E diz que tinha uma tataravó, uma tatatá, aí eu não sei de qual geração, mas que o povo conta assim da família. Era das brenhas da mata. Vivia mesmo assim lá na mata. E, gente, na hora que eu fui fazer a meditação, que eu fui pensar em como eu fui formada, né? Quais povos me geraram, de onde eu vim, eu senti um medo e a sensação de fuga, como se assim os índios, eles fugiram muito com medo, né? Chegou um povo que queria escravizar eles e eles fugiam com medo. E daí vai eu comparar com o que eu faço. Quando eu tenho algo para ser resolvido, é uma luta interna muito grande e no meu comportamento automático está programado para eu fugir do conflito. Eu não vou para o enfrentamento. Eu não sou aquela pessoa que pensou, falou. Eu não sou de estar expressando tudo que eu sinto. Eu sou mais do guardar. Eu estou aprendendo em terapia, que eu faço terapia também. Eu estou aprendendo em terapia a liberar tudo isso, né? Falar é importante, verbalizar que você não concorda, que você não gosta. E é com carinho, e é com cuidado, porque não é só você, expresse, fale e sair magoando todo mundo. A ideia não é essa. A ideia é verbalize aquilo que você tem vontade de verbalizar, mas tenha cuidado com esse outro também. E, gente, é isso. Na minha formação tem índios e eu senti que os índios fugiam com medo e no meu comportamento hoje ainda tem situações que eu fujo com medo, não vou para o enfrentamento, não vou para o conflito. O que isso quer dizer? Eu tenho um problema com alguém, ao invés de fulano, vou botar um exemplo com o marido.
marido, vamos sentar aqui, vamos conversar, as famosas DRs. Quem geralmente, às vezes, me chamava muito, né, pra conversar quando eu percebia, era ele. Ele, filha, tal situação, tô percebendo isso, vamos sentar, vamos conversar? Porque eu prefiro ir ali, ó, fugindo, deixando. Vocês estão entendendo? Eu carregava, porque em nome de Jesus eu vou me libertar, estou me libertando disso, estou me libertando desse processo de fugir das situações. Não aceito isso na minha vida, isso não vai ser passado para o meu filho e não vai ser passado para as próximas gerações. Quando você reconhece algo que você carrega em você e cura em você, você impede que isso seja passado para as próximas gerações. A Joalba está dizendo, minha mãe era cigana e meu pai era índio. Mulher, faça um processo de concentração para entender a constituição, a origem desse povo e veja no seu comportamento do que os ciganos, o cigano raiz, fazia nos comportamentos, nas crenças, seu pai como índio. Veja aí o que você carrega nos seus comportamentos que tem a ver com a origem desses povos. Você vai se surpreender. Ana colocando, né, que eu acabei de descrever ela. É incrível, gente. Então, a parte 1 da nossa aula, que são heranças invisíveis, eu expliquei que é um legado que você carrega e repassa e que ele vem através do que você ouviu, de comportamentos que você viu, falas repetidas e aquilo que vem no seu gene, escrito no seu gene. Diante de heranças emocionais que eu estou trazendo aqui para vocês, eu vou dar exemplos. Uma fala, né? Criança tem que obedecer calada. Como isso aparece hoje na sua maternidade? Você tem dificuldade em ouvir seu filho expressar frustração. Essa geração, né? Meu filho tem 6 anos, quem tem filho aí pequeno até os 10 anos, gente, essa geração, ela se expressa, foi dada a ela esse direito. Ah, a gente perdeu a mão, tá? A gente tá tentando se encontrar. Nem é como era a antiga geração, tão controladora, autoritária, e muitas vezes não é como os pais atuais que não sabem o que fazer, estão perdidos. Às vezes a gente fica perdido mesmo. Eu reprimo, eu deixo, o que eu faço? A gente fica meio perdido às vezes, porque a gente não quer agir, né? Como muitas vezes foi lá com a gente, mas também a gente perde a mão e é um processo de reaprendizagem. A verdade é essa. Minha sogra aqui presente, Marialda, sempre presente, Deus abençoe. Chegou Jane, tá dizendo que tá muito interessante. Minha sogra colocou ótima explicação. Que bom que vocês estão compreendendo. A compreensão traz essa clareza que vocês precisam para entender o que precisa ser curado em vocês, para não repetir com seus filhos. Então, se você ouviu muito, criança tem que obedecer e obedecer calada. Aí hoje, quando o seu filho tenta se explicar, tenta se expressar, você não para ouvir. Você não entende por que ele tomou aquela atitude. Você quer logo partir pra dá, e grita, e bate, e faz, e acontece. E às vezes ele só quer tentar se explicar do que ele pensou, como é que foi, pra ali você entender essa linha de raciocínio e fazer as correções que precisam ser feitas. Se você ouviu, se eu chorei, você também pode. Hoje você pode ter uma falta de empatia com a dor do seu filho, né? Se eu chorei, você também pode, ou seja, se eu sofri, você também pode. Olha só que tipo de situação. Eu citei até uma no início da aula. Dinheiro é difícil de ganhar. Seja muito bem-vinda, Jaciane. Estamos falando aqui para mamães, você que é uma mamãe, sobre heranças invisíveis emocionais que a gente carrega, repassa para os filhos e nem sabe que estamos repassando. A Joalba falando aqui sobre os sanguíneos, né? Nesse tipo de comportamento que eu estou citando. Eu vou para uma outra crença que eu já citei na aula e ela bate assim em mim. Dinheiro é difícil de ganhar. O que isso revela? Escassez constante, ansiedade financeira familiar. Eu tratei muito em terapia a questão do medo de faltar. Eu nunca passei fome. Meu pai sempre muito responsável, muito trabalhador, acredita que o valor está no trabalho. É aquela geração antiga, né, que o valor está no trabalho. E
sempre muito responsável, daquele pai, sabe? Que tira da boca para dar pro filho, mas graças a Deus na minha casa nunca faltou alimento. Mas o medo de faltar existia. Eu sentia isso, né? Que o medo de faltar estava instaurado ali. E eu trouxe isso para minha vida adulta. Então, dá um apertozinho uma daqui, um aperto, com medo de faltar aparecia. E isso vai nos impedindo de prosperar, gente. O medo da falta, acreditar que dinheiro é difícil, que tudo tem que ser com trabalho duro, que a gente trabalha a vida toda e não consegue alcançar aquilo que a gente deseja. E a nossa vida fica sendo moldada por isso e a gente repassa isso para os filhos. Ô, mamãe, compra isso. Não tenho dinheiro. A primeira coisa que a gente responde, né? Que eu tô tentando me policiar. Não tenho dinheiro. Mas, filho, agora não dá. Mas vamos ver uma forma da gente fazer o dinheiro, juntar pra gente comprar isso que você deseja? Agora não dá. Mas pode ser possível. Então, ao invés da gente só partir, sabe? Pro não, não tenho, não dá. É melhor a gente ir mudando as nossas falas, porque o que a gente fala fica inscrito, como ficou inscrito em nós. Você não é todo mundo. Ah, isso vira até meme em época de Dia das Mães, né? Frases que sua mãe dizia, você não é todo mundo. Será que não tinham medo de que o filho seja livre para escolher caminhos diferentes do que os pais querem? Né? Se o filho quer fazer determinada coisa, ai mãe, todo mundo faz, mas você não é todo mundo, você não tem que escolher isso. Então é bom a gente repensar aquilo que a gente fala também. O que você mais ouviu na infância que hoje mora dentro de você como uma regra? O que é verdade para você? O que você acredita fielmente que você ouviu e que é uma trava emocional? Isso fica a frase de reflexão. O que você mais ouviu na infância, que hoje mora dentro de você e funciona como uma regra. Pensa nisso que a gente vai trabalhar já já. Agora, eu vou deixar lá no nosso grupo de mães. Se você ainda não está no grupo de mães, você vai entrar no Instagram, que é o Galsilva _terapeuta _TRG. Clicar no link da bio e vai entrar lá, tem um grupo de mães. No grupo de mães eu vou te deixar um exercício que você vai pensar sobre. Eu só vou citar aqui na aula para vocês, tá bom? Quando o seu filho chora, como você se sente? Você é mais acolhedora ou você fica impaciente e quer que ele pare logo de chorar? Deixa eu te falar, a melhor coisa é acolher o choro, né? A melhor coisa não. O melhor é acolher o choro do que você querer que a criança pare. Cala a boca, tá chorando por nada, isso é drama. A criança não tem o repertório, o vocabulário que nós temos para nos expressar. Às vezes a gente não sabe como se expressar, por que a gente quer que uma criança de 5, 6, 7 anos saiba como se expressar? E os pequenininhos, 2, 3 anos, o que eles têm é choro, a forma de expressar. Deixa eles colocarem para fora, senta no colo, acolhe, chore, mãe. Chore, chorar é bom, mamãe tá aqui para acolher. Mas às vezes a gente tá tão sem paciência, a gente não tem paciência para ouvir o choro dos nossos filhos, estamos tão na correria que a gente quer que eles parem. Então, como que você se sente quando seus filhos choram? Isso revela mais sobre você do que sobre eles. Quando seus filhos te desafiam ou desobedecem, como que você age? O que você pensa? Emanuel tá numa fase que assim, você é chata, você é chato comigo e com o pai. Ou então fica remedando, sabe? Quando a gente vai falar alguma... Na hora assim, eu paro e respiro. Meu Deus, me segura, Senhor. Você vai partir pra cima de uma criança e vai bater por uma situação dessa? Eu explico, filho. Se eu ficar lhe chamando de chato, Emanuel, você é um chato, você vai gostar? Eu não gosto que você fale comigo dessa forma. Isso me incomoda. Não tem brincadeiras que eu ou seu pai faz e você diz que não gosta e a gente para? Então, isso daí não está certo você falar dessa forma com seu pai e sua mãe. Eu não gosto de ser tratada dessa forma. Ele parou? Ainda não. É um processo de aprendizagem meu também. Minha sogra colocando, né? A gente
teve situações em gerações passadas que ouviu engole o choro, né? Dá dó mesmo, graças a Deus, isso aí a Manuel nunca ouviu, né? Engula o choro, engula suas emoções. E aquilo que é reprimido dentro da gente volta em forma aí de ansiedade, de estresse. O que é engolido vira até pedra e vira câncer. Sabe? Aquilo que você engole demais vira câncer. Então, por que com nossas crianças engole o choro? Não, filho, vem cá, vamos entender aqui o motivo do seu choro. Mas a gente tá tão impaciente, a gente tá tão correndo, que não, a gente fica, cala a boca, menino, cala a boca, pare com esse choro que você não tem motivo para chorar. Ah, mas quando a gente quer chorar, enquanto adultos, a gente tenta encontrar um espacinho no dia embaixo do chuveiro, nos pés do Senhor, a gente quer botar para fora. E o filho não tem o direito de chorar. Ele tem que engolir o choro. Revela mais sobre nós. Tá batendo aí, mamães? Parte 2 dessa aula, que é essa autoanálise. Quando seu filho chora, como você se sente? Quando ele te desafia ou desobedece, o que você pensa? Quando você fala com ele, sua voz parece com a de quem? Com a de seu pai? Com a de sua mãe? Vou repetir. Quando você fala com seu filho, sua voz se parece com a de quem? É um tom acolhedor? Só é na base do grito? Como que é esse tom de voz? O que você esperava da sua mãe e do seu pai que você não recebeu? Ai, minha mãe trabalhava o dia inteiro, não tinha tempo, não tinha atenção pra mim. Meu pai não tinha carinho nenhum. Quais essas expectativas você projeta agora no seu filho? Do que você não recebeu do pai, não recebeu da mãe, você agora tá sangrando em cima do seu filho. O que foi dor em você não precisa virar ferida no seu filho. E isso começa... Eu tô assim muito feliz por vocês estarem aqui nessa aula. Isso começa com conscientização. Vamos para a parte 3 da aula. As 3 principais heranças que adoecem uma mãe. As 3 principais heranças que te adoecem, mamãe, e te deixam impacientes e você se torna uma mãe agressiva com seus filhos, é a culpa. A mãe que se culpa por tudo, até pelo que sente. Gente, sentir independe de você. Ai, eu sinto raiva. Ai, eu tô com ódio. Ai, porque não deve se sentir assim. Sentimento é sentimento. Sente, respira, se permite sentir e libera. O erro está na ação, mas o sentir raiva, é legítimo sentir raiva. Deixa eu te dizer, fizeram alguma coisa que você não gostou, é legítimo você ficar com raiva. Ah, eu não posso sentir raiva porque eu sou crente. Ah, eu não posso odiar porque eu sou crente. Sentiu? Respira, libera. A ideia é não reprimir, a ideia é não guardar. Senti? Conversei, ajustei e liberei. Ah, não dá nem pra conversar. Resolve isso dentro de você e libera. A ideia é não reprimir. Minha mãe coloca, na minha infância foi assim, engole esse choro. E aí, no engolir o choro, a gente tá engolindo as emoções, né? Aí é aquela mulher que tem dificuldade de se posicionar, é aquela mulher que tem dificuldade de expressar suas emoções, que acha que é fraqueza, né? Você expressar suas emoções, não engole o choro. A mãe que acredita que se seu filho não está bem é porque ela falhou. A culpa é um sentimento terrível, assim, né? E isso vai permear a nossa vida o tempo todo. Isso te impede de pedir ajuda, de descansar, de se priorizar. E aí o que você precisa entender para começar a liberar a culpa? Eu não sou uma mãe perfeita. Eu sou uma mãe em processo. Não importa quantos filhos você teve, você tem. E de você pensar nisso, que você não é perfeito, isso já é libertador. Antes de ser mãe, sabe o que você é? Humana. Humana. E o humano faz o quê? O humano erra. Você tá em processo, mamãe.
E cada fase ela vai ser diferente, cada filho vai exigir de você de uma forma diferente. Então, culpa crônica. É normal sentir culpa. O que não pode é você deixar que esse tipo de sentimento projete uma raiz, né? Cresça ali uma raiz em você que te adoeçam. Eu carregava uma culpa muito grande de ter trabalhado demais na minha época da gestação. Eu sempre conto isso. Às vezes trabalhava 3 turnos, me alimentava mal. Meu filho nasceu com baixo peso. Ficou internado 3 ou foram 5 dias, eu nunca lembro. E isso foi terrível pra mim. Eu carregava a culpa, né, nossa, não me alimentei, meu filho nasceu com baixo peso. E daí na terapia eu consegui liberar isso, de entender que naquele momento eu dei o que eu tinha pra dar. Eu fui, eu cuidei, eu amei. Foi o que eu tinha pra dar naquele momento. Foi a forma que eu pude ser naquele momento. Me perdoei. E com certeza, se eu tivesse outro filho, eu não faria do mesmo jeito. E cada etapa é diferente, né? Sabe onde mora a cura? A cura mora a partir do momento que você se permite pensar sobre o que aconteceu. Você aceita o que aconteceu, você não rejeita. Você reconhece, né? Se foi erro, se foi responsabilidade sua. E você começa a se perdoar, você começa a liberar aquilo que estava preso dentro de você. Então se perdoa, mamães, dos seus erros. Já aconteceu, vai acontecer e vai continuar acontecendo, né? Eu estou aqui trazendo uma aula para vocês, mas eu sou perfeita? Não. É tanto que eu resolvi demonstrar a minha imperfeição como mãe nos reels que eu estou postando. Estou falando do quanto ainda de crença limitante eu tenho e acabo repassando isso para o meu filho, o quanto de palavras que eu ainda digo e ressoam nele. Mas o que eu tenho, que eu consigo aqui trazer para vocês, é que hoje eu tenho consciência do que eu faço. Eu não faço mais no escuro. Então, na hora que eu faço ou estou para fazer, eu consigo, ter um maior controle e pensar, não é dessa forma. Quando ele me chama de chata, ao invés de eu partir para cima dele e dizer, não me chame dessa forma, você tá de castigo, filho, vem cá. E aí consigo ter ali um diálogo para que ele entenda que essa não é a forma que ele tem que me tratar. Não só porque eu sou mãe, mas porque chamar de chato, ninguém gosta de ser chamado dessa forma. Não é? Exigência e autocrítica. Se culpa crônica te adoece, você ser exigente e autocrítica com você mesmo, você acaba carregando o peso de ter que dar conta de tudo. Ou porque disseram que você tinha que ser assim, ou porque você simplesmente instalou isso em você e você quer provar que você dá conta. Você não se permite errar, você nem se escolhe. Eu tenho certeza que se eu dissesse assim, coloque aí no papel as 3 pessoas mais importantes para você. Você não estaria no top 3 ou no top 5. Quem são as 5 pessoas mais importantes? Você não se escolheria. Muitas vezes a gente não se escolhe, não se acolhe. E a gente cobra demais para ser uma mãe. E às vezes uma mãe que você não teve. Eu não sei se na sua história tem uma mãe que trabalhou demais. Se na sua história tem uma mãe que abandonou. Se na sua história tem uma mãe que não foi afetiva. Eu não sei que tipo de mãe tem na sua história. E aí você diz, né? Eu não vou ser como a minha mãe. E aí, daqui a pouco você tá repetindo tanta coisa da sua mãe. Você tá sendo como a sua mãe muitas vezes, porque não tá curado em você. Aquilo que você rejeita, aquilo que você não aceita, não perdoa, não tira uma lição. A outra situação que eu queria colocar para vocês, quando você não tira uma situação daquela experiência ruim que você viveu, você não aprende qual foi a lição, tá? Eu passei por isso, mas qual foi a lição disso? Enquanto não vem esse aprendizado da lição, a cura também não chega. Jaqueline, minha amiga, que prazer ter você aqui. Nós estamos falando para mamães. Quando você começar a pensar que seu filho precisa de você presente e não perfeita, você muda também suas atitudes, seus comportamentos. E uma terceira situação que adoece as mães é escassez e sacrifício como prova de amor. A gente ouve muito, né? A mãe tem que se sacrificar.
boa mãe é aquela que abre mão de si. É aquela que reprime seus desejos e seus sonhos. Isso acaba ensinando para os seus filhos, sem querer, que amar é se anular. Eu amo tanto que eu me sacrifico por você. Olha para aqui. Você não valoriza o que eu faço com você? Uma hora eu vou sumir dessa casa. As falas das mães, né? Então, você precisa transformar em eu posso me realizar e ainda ser uma mãe amorosa. Minha luz não apaga do meu filho, ela ilumina o caminho dele. A Jaque colocou, já ouvi muito isso, me sentia culpada por ser mãe e também ser mulher. E a gente acredita que só é uma boa mãe, né? Quando há uma dedicação extrema para esse filho, nos anulando. E a gente está ensinando para ele, ó, para amar tem que se anular. Brilhe, mamãe. Brilhe, né? Seja mulher. Vamos para a parte 4 da nossa aula. Nós vamos falar agora sobre o caminho da cura. Inclusive, eu estou com o desafio O Caminho da Cura, num grupo de WhatsApp específico para mães. Assim que você acabar essa aula, clica no link da bio do meu Instagram, se você está aqui no YouTube. É o Galsilva _terapeuta _TRG. E clicando no link da bio, tem lá um direcionamento para um grupo de WhatsApp. São 10 dias. Eu fiz 3 desafios até agora, vou entrar no 4º. Já falei sobre crenças limitantes que a gente transfere, comportamentos que ferem os nossos filhos. Enfim, tá bem gostosinho de participar para que vocês percebam aí o que é ferido em você e você tá transmitindo para o seu filho sem perceber. E o nome do grupo é esse, O Caminho da Cura. E agora você vai começar a perceber o que é automático para você ter mais consciência. Você vai agora pensar, né? O que seu filho precisa de verdade. Ele não precisa de uma mãe perfeita, ele precisa de uma mãe real, que sente, reconhece que erra, viu, mamães? Repara, pede desculpa, aprende e se transforma. Talvez você venha de uma geração que não pedia desculpa, que não reconhecia que errava, que é fraqueza do pai demonstrar que errou. Esse menino não vai me obedecer, eu vou perder a autoridade se eu pedir desculpa para esse menino. Não é verdade? Então, as crianças precisam perceber que, inclusive, nós erramos, que nós não somos perfeitos, gente. Eu achei bem interessante uma mãe, né? Uma amiga, ela falando, olha, meu filho cometeu um erro. E daí eu fui contar a minha história para ele de que eu errei muito similar. Aí eles ficaram tão surpresos e disseram, meu Deus, mamãe, você fez isso. Ela fiz, me arrependi, errei. Olha só, o filho reconhecendo na mãe que é possível errar, mas que é preciso se arrepender. Isso gera muito mais conexão, mas a gente quer mostrar muitas vezes que somos perfeitos, a autoridade perfeita. E aí ele acredita que errar é tenebroso, a gente transforma o erro em algo tão terrível que quando a gente erra e os nossos filhos erram, dói demais errar. E o famoso errar é humano, né, gente? Precisamos reconhecer mais isso. 3 passos para você quebrar esses ciclos aí dentro de você. Perceber no corpo. Quando o seu corpo reage com raiva, com culpa, sabe quando seu filho faz aquela birra, diz uma palavra que vai com tudo em você e você tem aquela reação super explosiva de raiva? Ou quando que você se sente culpada? Quando é que você reage a isso? Será que isso não é um espelhamento? Tem mais a ver com o que você passou, com o que você viveu? Quando é que seu tom de voz muda com seu filho? O que você está passando? Que gatilho gerou ali naquele momento? Qual emoção está escondida por trás disso? Bom, perceber no corpo, nas emoções, no tom de voz e como o seu corpo reage. Agora, nomear esse padrão. Isso é seu? É você que é desse jeito, impaciente? É da sua essência ficar gritando toda hora com seu filho? Ou isso foi herdado? Ou você foi criada assim, embaixo de grito? Essa frase que você costuma dizer para o seu filho é sua
ou é do seu pai e da sua mãe? Você está repetindo para o seu filho comportamentos que você disse que nunca ia ter e você repete? Já que colocou. Isso é terrível, eu sempre preciso parar e perceber que eu muitas vezes estou replicando um comportamento dos meus pais. É uma luta. É uma luta, não é verdade? Porque eles também não trouxeram deles, não era da essência deles, eles aprenderam isso com alguém. Olha o que eu tô falando nessa aula de herança herdada. E aí ela faz terapia, né, também, aí ela percebe, aí diz, eu paro, respiro, respeita também, né, eu acho que ela quis colocar respiro, mas respeita também aquele momento, conversa, mas não é natural. Não é natural, porque o automático é aquilo que está instalado diante das experiências que a gente viveu. Aí, para mudarmos o padrão, é esse processo que ela está falando aqui. É eu começar a criar uma nova história a partir do que eu reconheço. E quando é que eu reconheço? Eu posso ainda não estar totalmente curada. Como eu falei, eu sou terapeuta, estou trazendo essa aula para vocês, mas eu erro enquanto mãe. Mas hoje, por ter essa consciência que ela está trazendo aqui, eu paro e digo, meu Deus, não é bem assim. Quando ele fica me remedando, que eu queria dar uns tapas nele, respiro, vamos lá. E aí, num processo mais de conversar, de entender de onde é que vem aquilo, que ele precisa parar com aquilo, que está errado, ao invés de só partir para cima do menino. E quando você nomeia o padrão, você entende isso, que isso não é seu, que foi herdado, que essa frase não é sua e que muitas vezes vem da sua criação. Aí você nomeou esse padrão. Aí agora é o que Jaque colocou, você vai escolher fazer diferente. Você vai criar novas frases, vai ter posturas mais conscientes nesse respirar, né? Que ela colocou, eu respiro. Aí você vai ter uma postura mais consciente, você não vai agir mais no automático. Você vai começar a validar os sentimentos da criança. Como é que sua criança, amanhã o desafio que vai sair é sobre isso. Quando você grita, eu perguntei pra ele, né? A mamãe já gritou? Uhum. Hoje eu tento fazer bem menos, gente. Às vezes sai, não vou mentir não. Mas é bem menos do que eu estava no automático. Às vezes devido à minha impaciência, né, devido à situação que eu estava de sobrecarga, e aí o grito vem, a primeira situação. Mas aí no respirar agora eu estou escolhendo fazer diferente. E você valida o sentimento da sua criança, que seu grito causa muito mais medo do que esse respeito que você está achando. Não, quando eu grito, ele me respeita. Não, ele está com medo de você. Você quer que o seu filho viva com medo? Ai, mas ele reagiu, ele fez o que eu falei. Claro, ele ficou com medo de você. É assim? É para ser assim? Quando você escolhe fazer diferente, você está permitindo que seu filho seja ele mesmo. E a gente encontra nessa geração uma geração que se expressa, uma geração que fala. Talvez você tenha vindo de uma geração que não tinha o direito de se expressar. E aí hoje você tem dificuldade de se posicionar no trabalho, você tem dificuldade de impor limite nas suas relações, as pessoas fazem você de gato sapato, você não se posiciona, porque lá quando criança você não podia se posicionar, se expressar, né? O autoritarismo vinha de cima para baixo e você tinha que fazer o que mandavam. E a gente precisa permitir que os nossos filhos se posicionem, que falem. Mas precisamos, claro, buscar o respeito, tudo na base também para que eles não entendam que a banda voou. A ideia não é essa, né, gente? A Jaque tá trazendo aqui depoimentos que eu tô achando fantástico. Ela botou uma vitória linda que vejo em meu filho é a autoestima desenvolvida. Pelo fato de eu sempre elogiar os comportamentos assertivos e conversar quando há alguns ajustes. Diferente de mim, que preciso desenvolver diariamente essa autoestima. Olha só a briga, né? Quando foi ferida emocionalmente na autoestima. Talvez extremamente criticada, talvez não recebia os elogios e ela respirou, decidiu fazer diferente com o filho e ele já tem uma autoestima ali construída. Ai, é lindo mesmo. É maravilhoso. E a ideia é essa, da gente ter consciência do que
tem em nós para ser curado, para a gente não repassar isso para os nossos filhos e termos uma geração muito mais saudável, queridas. Essa é a proposta. Então, crie novas frases, posturas conscientes, valide os sentimentos da sua criança e permita que ele seja ele mesmo. Nós somos uma geração de mulheres que nos perdemos de nós mesmas porque criança não tinha voz. Criança tinha que obedecer calada. Criança tinha que fazer, faço o que eu mando. E às vezes não faço o que eu faço. E era uma geração, e a geração anterior a mim, né, da minha mãe, ainda foi muito pior. Sabe, criança não tem voz, criança não é vista, criança não é percebida. Você só faz o que eu mando, se posicione onde eu mandar, como uma peça no tabuleiro. E aí a pessoa vai deixando de ser ela mesma. O que eu gosto? Ai, que tipo de roupa eu gosto de verdade? Que tipo de comida eu gosto? Gente, eu vim retomar que eu amo o pôr do sol recentemente, que eu me perdi ao longo da vida de mim mesma, tentando ser a forte, a guerreira, a batalhadora, que vai pra cima, que faz, a que luta, a super mulher. Fui me perdendo ao longo da vida de mim mesma e vim redescobrir que eu amo o pôr do sol há uns meses atrás. Não é maravilhoso, porque eu ainda tô em tempo de retomar quem eu sou, mas quantos pôr do sol eu perdi, que eu nem sabia o quanto eu achava tão maravilhoso. Eu fico quase com as emoções aqui à flor da pele falando sobre isso com vocês. Eu quero te dar agora frases que curam. A frase herdada: engole o choro. Ela precisa ser substituída por: chorar é normal, meu filho. Você quer um colo? Obedece, não discute. Vem cá, filho, me conta. O que você tá sentindo? Por que você tá reagindo dessa forma? Não tenho dinheiro. Esse menino vive pedindo as coisas. Menino, o dinheiro não dá em árvore, não. O dinheiro não é mato, não. Que tal você dizer: olha, filho, hoje nós não vamos comprar, mas a gente pode pensar juntos em outro jeito, não é? De fazer esse dinheiro. Lá no meu condomínio, de vez em quando, tem umas feirinhas. E daí eu comecei anunciando meu serviço de terapia. Eu falei assim: Emanuel tá aqui comigo brincando, vou envolver ele de alguma forma, né? Criar a mente de empreendedor que não foi criada em mim. Porque meu pai, de CLT, concursado, tudo tinha que ser, né? Na base ali da CLT, certinho, dinheiro, mês, para lá, empreender, misericórdia. Arriscar, misericórdia. E daí eu falei: filho, vamos começar a vender alguma coisa? O que a gente tem aqui? Aí tinha muito livro dele, brinquedo que ele já não usava mais. Começamos nisso, vendendo na feirinha do condomínio brinquedo e livro. Depois, vamos ver outras coisas. Aí comecei a pesquisar coisas que as crianças poderiam fazer. Aí vendemos cupcakes que as crianças poderiam decorar na hora. Eu não sabia fazer, daí pedi ajuda para uma amiga, depois eu fui aprendendo. É a única sobremesa que eu acho que eu sei fazer, o cupcake, e aí bato chantilly para poder a gente levar para feirinha e as crianças na hora colocam o chantilly que elas querem, a cor que elas querem, ou de brigadeiro, e ali confeitam. E aí ele fez 300 e poucos reais, juntando assim algumas feirinhas, e é o dinheiro que ele usa para comprar as coisas que ele quer quando a gente não tem o valor. E aí eu digo para ele: olha, a gente vai sair, a mamãe tem o dinheiro pro lanche e para tal brinquedo. Não vai dar nesse momento para comprar. Se você quer comprar, você tem o seu dinheiro, você pode levar. E daí ele leva o dinheiro dele, aí ele se satisfaz, né? Do tipo assim: eu posso comprar o que eu quero. É gostoso de ver ele realizando, né? A educação financeira, coisas que nós não tivemos, né? Nem na escola, que hoje as crianças têm, e nem dentro de casa, né? O que a gente via dentro de casa? Um pai muitas vezes ali correndo, suando, a mãe economiza daqui, economiza dali, mas uma mente empreendedora não foi despertada em nós. A gente que lute hoje para sermos empreendedoras. Mas é isso, ao invés de você ficar falando por aí, né, que não tem dinheiro, use outras formas. A minha sogra defendendo: a família do pai é empreendedora. Pois é, eu acho que já veio escrito no gene dele aí que é possível fazer dinheiro, não só acreditar naquele salário
fixo ali todo mês vindo da CLT. Muito bem lembrado aí, minha sogra. Verdade, ele herda do pai a parte do empreendedorismo. E agora eu tenho um convite, né? Em meio a essa conclusão, te dizer que você não está criando apenas um filho. Isso é muito profundo, virou um post hoje pra mim. Ouça. Você não está criando apenas um filho. Você está criando um mundo emocional que ele vai habitar quando crescer. E eu te pergunto, que mundo emocional você está criando para o seu filho habitar? Ele vai ser um adulto com autoestima ou sem autoestima? Ele vai ser um adulto seguro para se expressar ou inseguro? Ele vai ser um adulto que se posiciona ou um adulto que se cala? Quem ele vai ser? Que mundo emocional é esse que você está criando? Eu quero te dizer, mamãe, que a cura é possível. E ela começa quando você decide parar de repetir e começa a curar em si o que ainda dói. Você tem que tipo de ferida? Do abandono, da rejeição? Você tem ferida da humilhação, da traição, da injustiça? E às vezes isso está sangrando em cima do seu filho porque não foi curado em você? Então, se essa aula te tocou de alguma forma, se isso ressoou aí na sua mente, se você se identificou que tem dores que estão sendo repetidas, quer curar, você quer apoio, eu tenho um convite para um espaço seguro e profundo. Convite número 1. Eu estou com esse grupo de desafio para mães, onde você vai receber. Eu estou no 3º desafio, né? Vou para o 4º amanhã. Amanhã eu quero falar sobre comportamentos. É o podcast que a Manuel tá participando, que tá bombando aí, vocês estão gostando. Eu visto ele com paletó, ele vai lá, escolhe a gravata. O do primeiro dia foi muito engraçado. Ele falou, eu quero essa gravata aqui. Eu ia falar até sobre dinheiro, as crenças limitantes sobre dinheiro. Aí ele vestiu a gravata, ele falou, eu quero essa aqui, dourada. Por que, Manuel, dourada? Porque é de rico. Tá muito massa, muito engraçado. E daí a gente falou sobre crenças limitantes, de falas que eu dizia muito sem pensar, hoje eu já me policio um pouco mais, mas ficou instalado nele. Ele é um candidato para terapia, para tratar. E aí os nossos filhos vão se tornando candidatos para terapia porque coisas que não estão